deste vídeo é sobre concursos públicos e o direito à nomeação. Quando que se é possível ingressar ou impetrar um mandado de segurança com o objetivo de assegurar que aquele candidato ou candidata consiga ter a posse do cargo público? Primeiro, nós temos que observar, não sei se você tem essa familiaridade com o tema, que o concurso público, de fato, ele é um processo seletivo no qual é essencial na escolha justa e transparente dos candidatos, que possam ser mais aptos para exercer os cargos públicos. De fato, é um método que é fundamentado nos princípios constitucionais da igualdade e da meritocracia, de modo a assegurar que todos tenham as mesmas oportunidades e sem distinção de qualquer natureza. Claro, aplicando os princípios da igualdade, conforme mencionado. Você tem que tratar os iguais com os iguais na medida de suas desigualdades, tá bom? Então é o seguinte, não vou adentrar a esses pontos, apenas para você ter uma noção de que o concurso público de fato é um processo seletivo, é para todos e às vezes pode ocorrer alguma ilegalidade ou mesmo abuso de poder. Para poder caracterizar isso, você deve ter uma prova pré-constituída para você ingressar com o mandado de segurança. Tá, mas primeira coisa, antes de eu falar no aspecto material aqui, quando é possível, é bom nós observarmos que o mandado de segurança é um direito, você vai buscar um direito líquido e certo, né? Que não é parado nem habeas corpus, nem habeas data. Isso está previsto na Constituição Federal. Ok. Sobre esse ponto, nós temos que observar. Deve ter uma prova pré-constituída e deverá estar no prazo, de fato, dos 120 dias a contar do ato ilegal ou ato ilícito, né? No caso aí, seria o abuso de poder, tá? Então, fazendo essas colocações principais aqui do tema aqui do nosso vídeo, feito isso, claro, se você quiser também eu tenho aqui uma playlist falando sobre mandado de segurança, alguns pontos principais segundo a própria lei do mandado de segurança, tá? Se você queira aprofundar isso, você candidato ou concurseiro, fique à vontade para fazer os estudos aqui por meio de nossas aulas sobre mandado de segurança. Agora aqui nós vamos focar sobre quanto a essa possibilidade ou não. Você que está focado aqui no concurso público, aqui nós temos que observar o primeiro ponto. Se está dentro do número de vagas previstos no edital e você não é nomeado, está próximo de vencer o prazo para ingressar o próximo prazo para você ser nomeado, porque às vezes o concurso ele é prorrogado por igual período, 2 vezes por igual período, né? Aí 2 anos por mais 2 anos, um exemplo, né? E aí no finalzinho do último mês, você vai perder aquela vaga no concurso público? Não. Em vez de você perder antes dos 120 dias do término de invalidade do concurso, você deve ingressar com a ação imediatamente. Aí como que ingressa com essa ação de mandado de segurança? Pode ser por meio de advogado ou defensor público, desde que o defensor público, no caso, você consiga comprovar que possui condições para cá com um advogado, tá? O advogado particular, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar a tabela de honorários e vai aplicar a tabela de honorários segundo a previsão de acordo com cada estado, tá? Então nós temos que observar. Agora, adentrando essa parte, esses detalhes, eu falei questões processuais, questões materiais em muito pouco tempo, né? Em 3 minutos eu falei 4, e agora nós vamos falar a respeito quanto à parte material. Quando é possível ingressar com a ação em mandado de segurança para obter posse naquele concurso se está dentro do número de vagas. Então vamos lá. Primeiro, essa primeira que eu falei, que a pessoa aprovada dentro do número de vagas é o primeiro foco principal, que está dentro previsto no edital. Se você se tinha 15 vagas e eu sou o 10º e não está sendo chamado, eu citei aqui o exemplo, é possível você ingressar com uma ação de mandado de segurança, tá? O segundo ponto, que até o STF, o terceiro que eu vou falar a respeito, diz respeito quando há uma preterição de nomeação e nessa situação, essa preterição ela é desrespeitada, o que significa dizer que há um atropelamento no tocante à ordem de classificação. Vamos supor que eu estava 10º colocado classificado, certo? E aí chamaram o 11º, chamaram o 9º, não havia essa igualdade aí na participação de quem vou chamar, né, de candidatos. Numa situação como esta, evidentemente, há uma ilegalidade ou um abuso de poder, no caso, abuso de direito aqui, né? E aí, numa situação como esta, você tem que pedir judicialmente que você seja nomeado, né, você seja convocado
para a etapa seguinte do concurso, segundo a sua ordem de classificação. A prova principal você vai olhar em relação a esse ponto. E o terceiro se diz respeito a uma situação um pouco mais de investigação, digamos assim, que exige que quando surgirem novas vagas no concurso que você fez, né, e está dentro do prazo de validade do concurso, aí tem que aguardar, tem que estiver próximo do prazo de validade, próximo de vencer, tem que ingressar com a ação o mais rápido possível. Se está dentro se surgirem novas vagas, você descobrir que abriu um novo concurso, né, ou mesmo aberto nesse novo concurso, surgirem dentro da validade do certame anterior. Vamos supor aqui o que ocorreu aqui de fato no estado de São Paulo. Eu vou falar um concurso do TJ de São Paulo. Houve uma nomeação até o limite, tá? Tinham, vamos supor aqui, 50 vagas, nomeou a metade, 25. E o TJ ficou segurando para nomear os demais, dentro do número de vagas. O que fizeram? Muitos candidatos ingressaram com ações judiciais, principalmente o mandado de segurança, e quando fora do prazo pode entrar com uma ação declaratória ou anulatória, isso vai depender de cada caso concreto, é bom mencionar isso. Mas o que ocorre? Se está dentro do número de vagas e não está sendo chamado, abriram um novo concurso, o meu concurso passei em 2022, mas não me chamaram ainda, está dentro do prazo de validade. E aí na situação, há um novo concurso 2024 para a mesma vaga, ele não pode chamar os candidatos do segundo concurso de 2024, tem que chamar os anteriores. Isso o STF já reconheceu quanto a essa possibilidade, o próprio STJ também, ambas as cortes constitucionais aí, ambas as cortes de terceira instância, digamos assim, né? Eu falo em aspas porque são as cortes especiais, tá? O STJ constitucional e o STJ, infraconstitucional, eles fazem o julgamento segundo a lei federal, enquanto o STF as questões constitucionais, quando há afronta em ambas situações. Aí nós temos que observar, esse terceiro foco é que há de fato uma preterição arbitrária e imotivada de convocação desses candidatos. Então deverá trazer as provas. Tá, eu vou trazer um exemplo claro para você aqui, no caso do João, né? O João, ele foi aprovado em 7º colocado como analista administrativo, no qual ofereciam 10 vagas para o cargo, né? Durante a validade do concurso, o órgão público realizou contratações temporárias e para o mesmo cargo que ocorreram vacâncias de cargos efetivos devido a aposentadorias e exonerações. Há essa possibilidade também, tá? Essa situação clara aqui, bem típica, né? Eles realizam contratações temporárias, muito comum no setor da saúde, mas é preciso estar atento em relação a essa questão de vacâncias e cargos efetivos, né? De cargos efetivos. É uma pessoa que também, você descobre que o concurso teve, antes do concurso, no caso, lá os servidores públicos, eles foram alguns exonerados, né, sofreram um processo administrativo disciplinar, foram exonerados, por exemplo, ou mesmo por decorrência de uma aposentadoria. Nesse caso aqui nós temos diversas formas de aposentadoria segundo cada tipo de legislação aplicável, né? No caso, o Estatuto do Servidor Público, se for federal, né, 8.112/90, ou mesmo aí os estatutos do Estado de São Paulo, do município, assim por diante, de acordo com o órgão. Então, existe, de fato, também a aposentadoria compulsória, no caso que a aposentadoria quando chegou ao patamar de 70 anos de idade. Esse seria um exemplo para todos os casos. Mas aí existem diversas aposentadorias, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, que dependendo do caso não é mais aplicável. Bom, e aí numa situação como essa, nós temos que vislumbrar uma seguinte situação. Você, como candidato, você vai descobrir como isso, que há essas exonerações e aposentadorias. Você deve dar, o meu conselho que eu faço, mandar um e-mail, né, para o setor administrativo responsável, o famoso RH, né, o setor de recursos humanos, para que eles apresentem as informações que você deseja. Por exemplo, uma situação desta, em que pergunta-se, né, questiona-se, há cargos vagos e quantas pessoas no cargo de técnico, de analista administrativo, há quantas pessoas que estão no cargo e quantas estão livres, quantos cargos vagos se encontram atualmente em 2024? Talvez seja essa a pergunta que eles têm a obrigação de responder. Se não lhe responder, claro que há um ato de omissão e você tem que colocar também devidamente pelo princípio da questão da transparência na administração pública. Nós temos aí
a legislação. Também temos o portal da transparência, você pode acessar quando há cargos vagos, você pode acessar quantas pessoas estão recebendo contra-cheque, né? Você vai saber, e aí você vai tentar deduzir de quantos cargos estão vagos ali, né? Vamos supor ali, então 10 pessoas estão recebendo o contra-cheque e cada uma ganhando 10 mil reais. Então você já sabe que está faltando pessoas, porque se o concurso tinha 20 vagas, então não estão chamando as demais 10 pessoas. Isso é por presunção, são provas por presunção, mas tem que demonstrar por parte do juiz, tá? No caso, aí eu citei o caso do João, né? Apesar da aprovação dentro do número de vagas, João não foi nomeado. Diante disso, decidiu impetrar com um mandado de segurança para fim de garantir o seu direito à nomeação. Claro que eu estou trazendo aqui um caso fictício para que você consiga vislumbrar quando que é aplicável uma ação de mandado de segurança em caso de concursos públicos. Isso se encontra quando dá dentro do número de vagas. Quando é fora do número de vagas também existem regras. Isso está no meu outro vídeo que eu falo a respeito sobre esse tema, tá? Isso tem, acho que na nossa playlist e no nosso canal no YouTube, tá? É o seguinte, a respeito das provas, talvez as das mais importantes hoje na questão prática, não sei se eu estou me dirigindo também aos advogados, mas também aos concurseiros no geral, que eu sempre tenho a minha afinidade, tenho amigos, colegas, familiares, todos já passaram por concursos públicos ou já estão fazendo, né? Então, estou estudando. O que ocorre? Nós temos alguns pontos importantes, tá? Eu já até mencionei, você já percebeu o que deve se buscar provas, mandar um e-mail, buscar informações, entrar no portal da transparência. Mas o que acontece? Se você está dentro do número de vagas, os documentos que comprovem sua classificação. Entra lá no, vamos supor que a banca examinadora seja a VUNESP. Vai lá na banca examinadora, baixa o PDF, guarda o PDF, vai servir como prova. Está o seu nome ali? Perfeito. Já está publicado no Diário Oficial? Perfeitamente. E aí isso seria uma das provas. E quando há existência de uma contratação precária ou mesmo temporária, você deve comprovar para o mesmo cargo, né, durante o prazo de validade do concurso, porque no caso assim, a contratação temporária ou precária é somente em situações em que há, um exemplo, calamidade pública. Existe uma lei que fala que tem que convocar pessoas para esse cargo específico. É muito provável que você tenha uma questão de calamidade pública, no caso, aí a única coisa que nós temos atualmente é a questão do Rio Grande do Sul, né, que teve as enchentes e tudo mais, ali realmente precisaria de contratações temporárias ou precárias. Precárias por prazo até quando cessar o problema. Então nós temos a contratação temporária ali pelo prefeito, pelo governador, porque muitas pessoas acabaram de ficar sem residência, faleceram e assim por diante. Então situações como essa, sim, aplicável. Agora, para cargo que não há certa urgência, não há necessidade de, obviamente, de ter pessoas em contratação temporária. E nessa situação, pode muito bem a pessoa buscar no Google ali mesmo e verificar que se houve um edital para aquele concurso, tá? De um cargo temporário e contestar judicialmente, dizendo, olha, peraí, eu sou em cargo efetivo, alguém está querendo tomar minha vaga por cargo temporário, isso não é justo, isso pode ser debatido judicialmente, tá? Nós temos também que observar que a questão da vacância do concurso, havendo a prova de que a pessoa ela foi um servidor, no caso, com o mesmo cargo, né, foi aposentado ou mesmo exonerado. Temos também o portal de transparência, que eu mencionei, mas também você pode consultar diretamente no órgão e também no Tribunal de Contas. Você vai acessar o Tribunal de Contas do Estado, há estados que não há Tribunal de Contas, mas quanto mais informações, melhor, tá? O juiz vai ficar muito mais tranquilo na questão da decisão, tá? E o quarto e último foco que nós temos que observar na decisão também do Supremo, baseando-se em decisões recentes, é a questão da preterição arbitrária e imotivada, que significa dizer, quando há evidências de que a administração pública não observou a ordem de classificação ou a necessidade de nomeação. Tá, nessa questão da necessidade de nomeação, a única barreira que hoje judicialmente, como tese de defesa por parte do ente público, é que não há previsão orçamentária para a nomeação de todas as pessoas. Isso também teve, infelizmente, para o cargo do Tribunal de Justiça de um Estado, e que poderia ter sido mais discutido lá no STJ ou no STF. Por quê? Porque você está frustrando candidatos a vagas, a cargos vagos.
independentemente de que não há previsão orçamentária. Você que não, se você está estudando para concurso, leia a questão, a lei orçamentária que vai tratar a respeito, lei 101, né? Ela fala a respeito sobre limites e tudo mais. E cada ano eles têm um reajuste anual de quanto que vai gastar, né, o cargo do servidor. Então isso é muito importante porque existe sim de fato uma limitação, mas há situações em que já existe sim um orçamento e eles se baseiam exclusivamente na questão da limitação financeira para não nomear. E aí você deve fazer um cálculo, buscar investigar antes de ingressar com essa ação, tá? Se não havendo nada disso de provas que eu mencionei aqui e exija que você corre atrás, que seja constituída judicialmente por meio de provas, aí não cabe nenhum tipo de mandado de segurança, de jeito nenhum. Cabe, portanto, uma ação ordinária, ação de procedimento comum, que é um pouquinho mais demorada, mas você vai produzir provas durante o processo, então existe esta distinção na questão relacionada a você ingressar como mandado de segurança ou você buscar outra medida judicial cabível, desde que não haja a questão relacionada à perca deste prazo para você ingressar com a ação. Mandado de segurança, 120 dias. Passou dos 120 dias, é muito difícil você ganhar essa ação. Agora, você deve observar também outros pontos, né, no tocante às provas. Quanto mais provas você tiver, e o mandado de segurança exige que a prova seja pré-constituída. Você deve apresentar a prova logo no início do processo para que o juiz julgue, e essas provas serão relacionadas à ilegalidade ou abuso de poder. No caso aí seria a pretensão arbitrária e motivada, seria um exemplo típico, tá? Bom, eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Se você possível aí, claro, compartilhe, né, nossos conteúdos informativos e direitos sobre concursos e ficarei sempre à disposição de vocês. Nós temos as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, temos o nosso WhatsApp oficial e ficarei sempre à disposição. E se você curtir, dá o seu like aqui, sugestões de novos temas, sempre comente aqui nesse vídeo, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.